Hoje a gente vai falar sobre diligência. Essa aula é sim, gente, uma aula curta, porque ela precisa ser também, porque a gente tem a live daqui a pouquinho. Mas ela vai durar mais ou menos uns 30 minutinhos, que a gente vai falar sobre a virtude da diligência. Por que que eu quis falar sobre a diligência? Não sei. Como tudo que acontece, né? Veremos. É o mesmo discurso toda vez, já vai ser rapidinho. Por que que eu resolvi falar da diligência? Não sei, gente. Eu me deu vontade de falar dessa virtude, mas eu acho que ela combina muito com a virtude do mês passado, que foi a organização. E aí, por acaso, né, que foi acaso mesmo, porque eu não programei a aula de acordo com os trânsitos astrológicos. A minha agenda tá uma loucura. Então, eu programei no dia que eu ia ter livre. A gente pegou a lua crescente em touro. Então, ficou muito assim, a cara da conexão para falar sobre isso mesmo. Diligência, né? Eu trouxe uma frase: não é porque você cresceu na escassez e isso é tudo que você merece. Sonhar com mais também é seu direito. Por que que eu trouxe essa frase para falar de diligência? Porque é uma frase muito associada também à lua crescente em touro, né? Sobre essa mudança de paradigma, sobre esse movimento, né? É muito difícil você sendo uma pessoa que não é diligente, você conseguir construir algo na vida, né? E muitas vezes a raiz da escassez, ela tá ali naquele lugar muito genuíno nosso de deixar as coisas para depois, porque a gente acha que a gente não vai dar conta de fazê-las. A diligência em si, né, o significado no dicionário de diligência é zelo, cuidado e aplicação na realização de algo. A etimologia dessa palavra, a etimologia do significado da palavra mesmo, ela deriva do latim diligente por diligens, né, que significa exatidão e empenho. E ela fala muito sobre um amor pela tarefa, né? Quando a gente olha a palavra diligência, vindo do latino diligere, que significa amar, significa que a gente ama. Então, a diligência ela vem muito como um remédio para a preguiça, é uma virtude que consiste no carinho, na alegria e na prontidão, que é diferente de pressa. Esse aqui eu acho que é o principal ponto para a gente entender a diligência desse ponto de vista mesmo do conseguir realizar, porque às vezes a gente quer fazer uma coisa e ela é uma tarefa muito extensa e a gente quer terminar rápido. E aí, a partir do momento que a gente quer terminar rápido, a gente vê que a gente não vai conseguir terminar rápido. Aí a gente desiste, a gente deixa para lá, a gente acaba não fazendo, a gente acaba procrastinando, né? Essa questão do procrastinar, ele é muito forte porque a procrastinação é justamente o contrário da diligência. É quando a gente vai deixando para depois, deixando para depois. Só que se aquela tarefa é nossa, do ponto de vista ético, ela é nosso dever. Então, como que a gente vai fazer para realmente construir essa tarefa, né? E a diligência fala muito sobre a gente ter um carinho, alegria e prontidão com o que a gente pensa para fazer o bem, para se dispor para realizar aquilo que a gente está fazendo da melhor forma possível. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala de diligência, porque a gente pode acabar entrando naquele lugarzinho ali do perfeccionismo e da sobrecarga. E não é sobre isso, porque você ser uma pessoa diligente é você fazer aquilo que você se propôs a fazer, mas não a todo custo, né? Você vai realizar da melhor forma possível, ou seja, com os recursos que você tem. Você sempre está dando o seu melhor com aquilo que você tem. Não é sobre você tentar ser uma pessoa que faz aquilo que precisa fazer com recursos que você não tem, com a forma que você imagina que deveria ser melhor do que você está fazendo. Eu me considero muito uma pessoa diligente. Porque eu realmente me considero altamente realizadora, pelo fato de que eu não me prendo na falta de algumas coisas para poder começar a fazer. Por exemplo, a gente está se organizando com relação à plataforma
que no próximo, esse mês, a gente vai conduzir o Fora do Padrão no Instagram mesmo, um Instagram fechado. Você entra, aí você vai preencher lá os formulários e a gente vai mandar o e-mail explicando direitinho como que você entra no Instagram fechado. Por quê? Porque a gente não conseguiu organizar a plataforma. Depois, no lançamento de março, ele vai começar a funcionar numa plataforma que vai ser uma comunidade. Só que a gente queria muito pegar esse finalzinho de ciclo, né, desse sol em peixes, para a gente já trabalhar a autocompaixão, esse movimento amoroso consigo mesma. Então, assim, a gente tinha a plataforma? Não, mas a gente tinha um Instagram e a gente pode fazer uma coisa com muita qualidade ali dentro do próprio Instagram. Então, por que que eu não posso usar aquilo que eu tenho ali? Por que que eu não vou usar as ferramentas que eu tenho só porque eu não tenho ferramentas melhores? Então, é entender que a gente vai realizar da melhor forma possível. E a melhor forma possível é trabalhar com os recursos que eu tenho agora. O que que eu tenho agora para fazer essa tarefa? Eu vou fazer com o que eu tenho agora. Se por um acaso, em algum momento, talvez eu precisar de fazer de outra forma ou de revisar aquilo que eu estou fazendo, tá tudo bem, não tem qualquer problema também. É só eu ter essa consciência de que eu tô fazendo o meu melhor no momento que eu tô aplicando aquilo ali. Eu tô fazendo da melhor forma possível. Então, a diligência é uma habilidade que ela combina com a persistência criativa, com o esforço inteligente, planejado. E assim, quando a gente executa o que a gente está fazendo de forma honesta, sem atrasos, com competência e eficácia. Por isso que a gente vai alcançar um resultado muito puro dentro de um nível elevado de excelência. Mas esse nível elevado de excelência, ele estou aplicando o meu melhor. A excelência, ela é uma construção. E é muito importante a gente falar, né? De diligência, de excelência, de amor pela tarefa, de realizar as coisas com empenho, é muito importante a gente lembrar da nossa socialização, né? Vocês sabem que eu todo mês bato nessa tecla aqui de lembrar que existe uma sobrecarga sobre nós que traz esse movimento da gente achar que a gente precisa dar conta de tudo de forma perfeita. E o perfeito não é o sem defeito, é o que é continuamente feito. Então, a diligência, ela também é um movimento de autopercepção da gente entender que talvez a gente não tenha 100% dos recursos que a gente precisa, mas que com os recursos que a gente tem, a gente já consegue fazer alguma coisa para chegar onde a gente deseja. A gente já consegue atuar da melhor forma possível para chegar lá onde a gente quer chegar. Então, a diligência se trata muito desse esforço mesmo, dessa dedicação do cara, eu tenho uma tarefa para fazer, eu vou fazer. E aí tem várias maneiras da gente ser diligente. Uma maneira começa lá já na nossa aula passada, que é a organização. Quando você se organiza, você consegue fazer aquilo que você precisa fazer. Quando você divide o que você vai fazer em pequenas tarefas, você também consegue fazer aquilo que você precisa fazer. Então, se eu tô vendo uma tarefa muito grande, ela tá me dando um nervoso e um desespero, o que que eu vou fazer? Vou repartir ela em várias pequenas tarefas. E aí eu vou fazendo essas pequenas tarefas. E aí, quando eu vi, eu fiz a tarefa grande inteira. Dividir em pequenas partes, né? Como que a gente se torna uma pessoa diligente? E na hora que eu estava preparando essa aula, eu acho que eu entendi um pouquinho de por que eu ter escolhido a diligência, né? Porque a gente vai voltar para a aula passada. Gente, isso aqui a gente vai falar quase em todas as virtudes nesse ano. Para que eu estou fazendo isso? Isso que eu estou fazendo, o que quer que seja, se conecta ao meu objetivo, gera impacto no meu resultado, contribui para a vida de alguém, vai me fazer feliz, vai fazer alguém feliz? Se a gente não souber por que que a gente está fazendo alguma coisa, a gente tem que parar de fazer.
A diligência, ela é uma virtude que a gente desenvolve de fazer o que precisa ser feito. Só que o fazer o que precisa ser feito precisa entrar nesse lugar de que a gente está fazendo porque algo dentro de nós está se conectando com aquilo que está sendo feito. Então, a gente precisa constantemente se perguntar: essa tarefa que eu estou fazendo, ela realmente é algo que se conecta com o que eu desejo ser e com o que eu desejo fazer para minha vida? Ou eu simplesmente estou gastando meu tempo em uma coisa que não faz qualquer sentido para mim? Por que que eu estou fazendo isso desse jeito? Esse é o melhor jeito possível? Tenho segurança de que vai causar o impacto desejado? Se conecta as pessoas para as quais estou fazendo isso, a direção é mais importante que a velocidade. Não é sobre fazer com pressa, é sobre você fazer do jeito que você pode com prontidão. Então é sobre você não ficar postergando o que precisa ser feito, mas ir fazendo de forma que você consiga trazer esse resultado para esse objetivo que você tem, né? Então, como que eu vou fazer uma tarefa que eu preciso fazer? O que que eu posso fazer agora? O que que eu posso fazer hoje? E também lidar com as várias nuances que a vida acontece. Eu tinha um evento que eu ia fazer dia 23 de março, e eu tava assim. É um evento que ele tem um lugar muito especial no meu coração. Ele foi para novembro. Só que a minha agenda virou uma loucura de trabalho, né? Eu vou para o Maranhão semana que vem, depois eu vou viajar, enfim. Eu estou cheia de coisas para fazer nesse primeiro semestre. E eu tinha marcado esse evento. Quando eu cheguei lá hoje, eu estava super disposta a dar o meu melhor com os recursos que eu tenho, porque eu também não vou, né, me violar os limites do meu corpo. Quando eu cheguei lá hoje, né, nessa conversa que a gente estava tendo, e todo mundo entendeu que talvez seria melhor fazer em outro momento, mais para frente, para a gente poder se organizar melhor. E aí, quando eu saí, eu me senti muito satisfeita, né? Porque é uma coisa que eu quero muito, mas eu também não quero de qualquer jeito. E eu entendo que talvez dividir isso em pequenos passos, pequenas tarefas, vai fazer com que isso que eu desejo fique ainda melhor. Então, a gente não menosprezar os pequenos esforços, sabe? Olhar o jeito que a gente está fazendo. Tipo, o jeito que estava ali ia ficar uma coisa legal? Ia. Mas era o melhor jeito? Não era o melhor jeito. A gente encontrou um jeito melhor. E para que a gente consiga encontrar outras possibilidades, isso demanda da gente também um pouco de flexibilidade e abertura, para que a gente consiga revisar a rota, revisar a forma, mudar o jeito, né? Então, quando a gente adquire essa percepção de flexibilidade, de entender que a vida, ela também tem nuances que se modificam ali, né, dentro da nossa trajetória, isso ajuda a fazer com que a gente consiga concluir as tarefas, as coisas pelas quais a gente se colocou diante. E essa lua crescente em touro, né? Eu trouxe uma frase que fala: o corpo é a memória da terra passeando pelas nossas artérias. O que que é uma lua crescente? Uma lua crescente é uma tensão entre o sol e a lua. É uma tensão que é um desconforto que gera um movimento. Então, o movimento crescente, ele é uma iniciativa, porque a lua minguante também é uma tensão entre sol e lua, mas ela é um movimento de fechamento. Então, a lua crescente, ele é um movimento de impulso, de construir. Se a lua nova foi em aquário, eu estava ali, né, lutando por esse movimento da liberdade, da autonomia, das minhas ideias. Quando eu chego na lua crescente em touro, eu preciso entender que essa liberdade, essa autonomia, essas ideias, elas estão ligadas a um esforço continuado. Eu não vou conseguir mudar todas as crenças que eu tenho até então, de hoje para amanhã. Qualquer processo que exija realmente esse
esse despertar, esse florescer, esse olhar para si com um pouco mais de carinho, ou olhar para si de uma forma diferente, ele demanda tempo, esforço, dedicação e paciência. Então, não adianta eu estar ansiosa porque eu identifiquei um padrão, por exemplo, a gente tem falado muito isso, né, lá no grupo. E nas últimas aulas sobre escassez, prosperidade e abundância. Identifiquei que tenho crenças de escassez. Não vai ser amanhã que essas crenças vão estar eliminadas. Talvez elas não estarão eliminadas nem daqui 10 anos, mas você vai saber lidar com elas e colocá-las no lugar delas, porque elas foram construídas lá na nossa infância. Então, eu preciso entender, eu tenho isso, eu vou precisar constantemente fazer esse esforço persistente, ó, o touro aí, esse esforço persistente dessa dedicação de toda vez que eu me pegar reproduzindo uma crença dessa, eu falar comigo mesma, não é isso, eu não quero trazer isso para mim nesse momento, não é isso que eu desejo, eu estou vibrando em um padrão diferente, eu estou modificando, não é isso que eu penso. Eu até contei ontem lá na aula de prosperidade o fato de que eu trabalho com a empresa do meu irmão, eu presto consultoria para eles, né? E a minha família, hoje, a gente já está muito melhor com relação a crenças financeiras. E olha que a minha família é uma família próspera, a gente tem uma vida até tranquila. Mas existia muita crença. Então, assim, era na mesma proporção que ganhava dinheiro, gastava. E aí eu comecei a revisar isso, eles foram obrigados, porque senão eles não iam conseguir conviver comigo mais. E aí, dentro da empresa do meu irmão, quando tem alguma coisa pegando, eu já sei que é alguma crença de escassez dele que tá ali falando mais alto, porque eu conheço. Aí eu sempre marco um treinamento, né, com todas as pessoas para a gente conversar. E a gente fez o treinamento de experiência do cliente. E aí é muito engraçado, porque se eu falar eu com ele um para um, ele se esquiva maravilhosamente bem, porque ele tem esse domínio maravilhoso. Quando a gente está em todo mundo assim lá na empresa, aí deu no final do treinamento, ele falou assim: eu preciso mesmo revisar minhas crenças de escassez, elas estão bem enraizadas, né? Eu falo, sim, elas estão bem enraizadas. É isso, né? E eu acho isso muito legal da parte dele, porque isso traz essa consciência de que eu sei que isso tá me agarrando e eu vou revisar. Eu tô vendo que isso tá aqui. Quando você está vendo essas crenças, você já não está mais naquele lugar de essas crenças estarem te coordenando sem que você tenha um mínimo de controle sobre elas. Só o fato de você saber que você tem a crença, isso já te coloca num estado de alerta. E quando você vai modificando padrões com consciência, isso inevitavelmente acontece de maneira mais rápida do que o tanto de tempo que a gente demorou para inserir essas crenças. Então, uma lua crescente em touro, ela é um momento auspicioso para a gente romper com algumas crenças com relação à escassez, porque ela fala sobre esses recursos, ela fala sobre a nossa relação com o nosso corpo, ela fala sobre a nossa relação com aquilo que a gente come enquanto alimento. E quando a gente estava desenhando o projeto, né? Eu, a Júlia e a Casey, esse projeto do Viva Fora do Padrão, que a gente nem tinha programado dele ser nesse momento astrológico, a gente ia lançar ele semana passada, mas acabou que aconteceu um milhão de coisas, a Júlia foi furtada, um monte de coisa, falei, vamos deixar para semana que vem. E calhou que veio num momento muito astrológico, muito condizente com isso. Por quê? Porque não às vezes a gente foi vendido socialmente uma construção de que, tipo, prosperidade, por exemplo, é só você querer, é só você mudar uma chavinha. Alimentação, você precisa emagrecer para você gostar de você. Você precisa comer bem para você gostar de você. Você precisa fazer atividade física para você gostar de você. Não, gente, não é assim que funciona. Você primeiro precisa gostar de você. Porque depois que você gostar de você,
todo o resto você vai querer fazer por você. Não adianta a gente querer fazer esse movimento autopunitivo, que é às vezes, eu tenho pavor da palavra desafio, né? Tipo assim, desafio de 21 dias pós-carnaval de detox. E aí eu fico olhando para aquilo e eu falo assim, cara, que horror, por que que eu vou me punir por 4 dias que eu aproveitei a vida? Não faz qualquer sentido na minha cabeça. E isso é um movimento de assim. Se você gosta de você, você não vai fazer uma dieta maluca. Se você gosta de você, você não vai se submeter a uma rotina de exercício que vai lesionar o seu corpo. Por isso que o primeiro lugar que a gente precisa ir é o aprender a gostar de si. É esse aprender a reconhecer o prazer de ser quem a gente é. Que eu acho que essa é uma frase muito condizente com uma lua crescente em touro, porque o sol está em aquário, convidando para essa originalidade nossa, para essa irreverência, para essa ousadia de ser o que a gente quiser ser. E essa lua em touro, ela vem falando justamente sobre os nossos dons e talentos, sobre a nossa relação com o prazer, né? Então, cara, se eu sinto prazer em ser quem eu sou, se eu sinto prazer em ter essas minhas características, por mais excêntricas que elas sejam, todo o resto eu vou gostar de fazer. Então, esse ano, vocês sabem, né? Para quem me segue há mais tempo, sabe que ano passado o pratinho da alimentação foi um pratinho meu que espatifou no chão. Eu realmente estava viajando muito, não estava conseguindo, e eu tenho uma patologia, né? Eu tenho resistência à insulina. Então, o meu corpo, muito rapidamente, ele responde de forma muito negativa com relação a más escolhas. E é muito engraçado que ele conversa comigo assim: se você não parar, eu paro. É basicamente isso. Aí no final do ano, eu entrei nesse movimento, né? Foi quando eu comecei a fazer o tratamento com a Júlia, de quando eu troquei de Nutri, né? E só que quando eu fui na Júlia, eu tinha passado já 15 dias na praia com a minha família, tava de boa, tinha deixado o computador em casa, tava sem trabalhar, tava descansando. Fiz treinos lá na praia, treinos curtinhos, e eu nutri um senso de amor pela minha rotina, por estar ali, pela minha companhia, que foi muito bonito para quando eu cheguei lá na Júlia, que eu sentei e falei, amiga, eu engordei bastante esses últimos dias por conta da minha rotina, e isso impactou muito na minha menstruação e na minha saúde. Eu quero emagrecer, mas eu também não estou com pressa e nem disposta a fazer muitos esforços. Então, assim, vamos botar aí uma meta de 6 quilos em um ano, 12 meses? Para mim tá ok. E ela falou: tá bom, amiga, vamos fazer o que você achar melhor. E aí a gente entrou com o ciclo das sementes, né? A gente entrou com os chás para ajudar o meu ovário, né? Que estava realmente muito ruim. A minha menstruação estava vindo muito intensa, eu estava sentindo muita dor nas minhas pernas, eu estava me sentindo péssima, né? Porque o meu corpo ele reage dessa forma quando eu tô com uma rotina muito desregrada. E aí eu comecei a cada vez mais inserir esses cuidados, esse auto-amor. Foi quando eu trouxe lá na comunidade o vamos beber água, o vamos comer sem celular, né? O vamos alongar de manhã. E aí, diante de todo esse processo, eu consegui me alimentar super bem. Por quê? Porque eu estava gostando, estava prazeroso para mim, né? Tava prazeroso comer aquela comida, tava prazeroso cuidar de mim com muito carinho. E eu acho que assim, tem muito tempo que eu faço diário emocional, gente. Eu acho que esse mês, esses últimos meses ali, janeiro e fevereiro, foram as vezes que eu mais escrevi no meu diário emocional que eu tava me sentindo amada, que eu tava me sentindo cuidada por mim mesma, sabe? E isso tudo desencadeou nesse projeto que a gente acabou construindo junto de tipo, cara. Não é esse lugar do vou fazer isso para gostar de mim. Eu não tenho que ter um condicionante para gostar de mim. Eu tenho que gostar de mim primeiro. Depois que eu gostei de mim, todo o resto que eu quiser eu vou conseguir. Então, Aê! é isso, Glenda! É Ai, exatamente isso. desculpa.
Imagina, é exatamente isso, é a gente entender que esse primeiro lugar é essa relação gostosa consigo mesma. E quando você traz essa presença, igual o beber água, que às vezes eu falo, bebe água e dá uma reboladinha. Gente, não é à toa. Sabe por quê? Porque se você parou para ler aquilo ali, você vai ou beber essa água com um pouco mais de consciência, mesmo que você não dê essa reboladinha. É a gente estar vivo, a gente estar presente, a gente estar sentindo nossa vida pulsando. É sobre a gente aprender a se organizar com ciclos, né? O ciclo da semente, ele é muito legal porque determinadas fases a gente consome determinadas sementes. Isso mostra o quanto que o nosso corpo é cíclico. Associar a nossa vida às estações do ano, às fases da lua, faz com que a gente entenda que a gente está vivendo, coexistindo dentro desse plano e que tudo isso também são sinais, também é um repertório. Aquilo ali também são mensagens para que a gente se entenda. Então, quando eu olho para as estações que eu vejo que eu estou saindo desse finalzinho do verão, né? Quando o sol entra em Capricórnio, a gente chega no ápice do verão. Dali ele já vai diminuindo, ele já vai perdendo a força para chegar no outono. Então, eu vou entrar agora no Sol em Peixes, nesse finalzinho de ciclo astrológico, é um movimento de limpeza. E Peixes fala muito sobre essa integração de tudo. Por isso que a gente escolheu, né, que a gente vai trabalhar esse mês a autocompaixão. Por quê? Cara, o que que adianta eu tratar as outras pessoas bem, eu gostar das outras pessoas, eu cuidar das outras pessoas e eu não gostar de mim mesma? Não adianta nada. Existe um extremo esvaziamento de si quando você faz isso, porque você perde o significado de ser quem você é. E aí você acaba tirando também a autonomia dessas outras pessoas que talvez elas também precisavam fazer por si mesmas. Então, entender que quanto mais a gente adquire essa consciência e esse prazer de estar consigo mesmo, esse prazer de conviver na própria pele, mais a gente vai fazer escolhas que tragam essa sensação de bem-estar. Mais escolhas que possam ali realmente fazer com que a gente se sinta bem, que a gente possa sentir esse movimento como se a gente estivesse florescendo. Então, eu acho que assim, falar de diligência é também não negligenciar as tarefas que dizem respeito ao nosso autocuidado. Elas precisam, elas devem e elas podem estar no topo da nossa lista de prioridades. Porque se nós não formos a primeira tarefa que a gente precisa fazer com zelo, cuidado e prontidão, qual vai ser? Qual é mais importante? Se todas as outras tarefas a gente precisa de si para estar presente, para estar fazendo elas. Então, eu acho que é isso, né, que essa lua crescente traz. Falei que ia falar pouquinho, ó, deu quase 30 minutos. Acho que essa é uma reflexão importante para a gente fazer para esse momento, para a gente se perguntar por que que eu estou fazendo o que eu faço? Em que momento da minha rotina eu estou cabendo? Quando eu falo em prioridade, quanto tempo eu demoro para falar meu nome? Será que eu estou gostando de mim? Será que quando eu olho no espelho, eu me olho com respeito? Eu lembro que tem toda uma trajetória dessa pessoa. Eu lembro que tem tantos anos de vida aqui diante desse espelho, que para além dessa imagem que eu estou vendo, independente de eu amar ou de eu detestar, existe uma história que foi contada e que é uma história bonita, porque a gente chegou até aqui. Então, como que eu quero construir essa nova história também para olhar para essa pessoa que me trouxe até aqui com respeito, com carinho, com amorosidade? Como que eu quero cuidar dessa pessoa? Tudo que a gente faz agora, a gente está dando de presente para o nosso eu do futuro. Então, será que a gente está dando um presente bonito? Ou será que a gente está dando um presente que esse eu do futuro vai detestar? Eu acho que isso, se perguntar isso de vez em quando, é o suficiente para que a gente consiga se tratar com um pouco mais de respeito, com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de amorosidade. E para a gente entender que tantas vezes esse Deus que a gente busca lá fora, ele mora aqui dentro,
no lugar mais difícil que a gente tem de acessar. Então, fazer esse movimento de carinho, de autocompaixão é um presente que você dá para você, é um presente que você dá para sua contribuição para o mundo, é um presente que você dá para a vida, é um presente que você dá pro divino. Então, lembra disso que eu tô falando toda vez que você escolher se negligenciar e se deixar para lá. Toda vez que você escolher achar que você não importa. É importante que você entenda que não importa quantos anos você tem, todos esses anos, quem esteve com você o tempo inteiro foi você. E todos os anos que você tiver, também quem está com você vai ser você. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha feito sentido. Sim, tia Karina, a gente tem que nos presentear. E cada vez que a gente se escolhe, é um presente que a gente dá para a vida. Espero vocês na nossa live de tarô lá com a Fran daqui a pouquinho. Ela entra no perfil dela, eu entro pela aluna. Um beijo. Depois eu vou subir essa aula para o Drive, eu coloco ela no YouTube, disponibilizo para vocês assistirem de novo, tá bom? Beijo, tchau, tchau.